A Helena tem uma pergunta aqui. Você quer perguntar, Helena? Bom, vou fazer a pergunta por ela aqui. Ô, Akira, desculpa aí, tava Ah, desligado. tá. Então, PG, você tinha falado sobre dojo, Uhum. e eu acredito que a 90 de hoje tenha alguma característica do dojo do jeito que você idealizou. Eu sei, você foi passando com o tempo, você falou que você viu coisas que não era bem isso, não estava bacana desse jeito. Então, eu queria saber quais são as características desse seu sonho que Uhum. nesse momento estão ali na 90. Ah, bom, putz, vamos lá. Eu acho que primeiro as pessoas que estão lá, né? Eu acho que isso para mim já é um indício de dojo. Se, sabe, se fosse só moleque, eu ia falar, bom, putz, não deu certo. Sabe, porque não era isso que eu tinha imaginado. Para mim, o fato das pessoas terem usado a escalada ao longo da vida, né? As pessoas, estou dizendo vocês aqui, sabe, vocês terem usado e estão lá escalando, sabe, estão levando isso ao longo da vida inteira. Eu acho que isso já tem essa característica, assim, né? Eu acho que, sei lá, se você pega um dojo de verdade, assim, você vai ver essa mistura de idade. E eu acho que, assim, não precisa ser, sabe, não precisa ser sempre a aula do Ono Sensei, sabe? Você pode ter o cara mais novo, sabe? Mas sempre tem uma relação, assim, dessa interação. Eu acho que, nesse sentido, eu fico feliz por isso e fico feliz porque também tem uma geração nova e tem uma geração que... quer dizer, eu fico feliz porque, às vezes, eu vejo staff ou vejo pessoas que não são do staff, que estão lá, repetindo algumas coisas, assim, alguns conceitos que são bem característicos ali da 90 e tal, sem eu sequer comentar, assim. Eu acho que isso também é uma coisa que me chama muita atenção. Acho que outra coisa que me chama muita atenção também é que tem um monte de gente de arte marcial, né? Acho que isso também tem um pouco dessa característica. Outra coisa que me chama muito atenção tem muito oriental, porque sempre foi assim, muito característico da 90. Hoje é menos, mas para quem está lá há mais tempo sabe que putz, teve várias vezes que só tinha gente no balcão que não tinha essa ascendência e por algum motivo existe uma, sei lá, eu não sei se é a educação ou se, eu sei o que que é, não sei te dizer, mas existe sei lá, eu tenho essa afinidade, tenho essa é, simpatia, não é a palavra, sabe? Tenho uma afinidade mesmo por respeitar o espaço, sabe? De conseguir conviver nos espaços pequenos, assim, e não ser extravagante no sentido pejorativo, assim. E aqui, sei lá, talvez isso tenha atraído gente parecida e daí foi um. Só que, é, vamos lá, eu acho que eu gosto, lógico que tem gente que a gente tenha um tipo mais ou menos predominante ali dentro da 90, que tem essa característica de ser mais respeitoso com o espaço, sabe, não fala alto, sabe, não botar música alta, sabe, não, sabe, tipo, não querer
deliberadamente incomodar ou tá se cagando, sabe, porque os outros estão pensando. Mas eu gosto muito da diversidade, porque isso faz com que a gente, sabe, evolua, assim. Então, por isso que eu comentei sobre, talvez como professor eu tenho uma característica de ser mais conservador, assim, mas eu estou sempre vendo as coisas mais improváveis possíveis. E eu aprendo muito, assim, com o jeito. Eu tenho faço esse tipo de que não estou nem aí, né? A gente sempre tira o barato que o cara pode reclamar, que tanto faz. Mas eu tô o tempo inteiro que estou ali dentro da 90, eu estou ligado no jeito que as pessoas estão escalando, para poder estar antenado, assim, de para onde que a gente vai direcionar o negócio. Sabe, se a pessoa está escalando mais assim, sabe, o grupo, de uma forma geral, e individualmente o que cada um está fazendo ali. Então, a diversidade para mim é fundamental. Agora, acho que a diversidade pode ser infinita desde que tenha educação, porque para mim, puta, cara sem educação, meu, nego folgado, é difícil para mim, sabe? Apesar de eu entender que às vezes tem um monte de trauma, um monte disso, um monte de aquilo, eu tenho essa dificuldade com falta de educação e essa necessidade de causar bullying, né? De causar ali. Então, eu acho que quando eu pego isso assim no ar, eu acho que eu dou crio uma situaçãozinha complicada assim. Acho que já usei o Santa para intimidar, sabe? Gente, sabe, que tá assim começando a se achar. Eu falo, você- talvez você nem tenha percebido, mas assim, tipo, né, de repente você entrar aqui, sabia, tal, daí pronto, acabou. Acabou a conversa. Ô, Santa, Sabe? Santa, conta essa história aí, Santa. Não, acho que talvez nem tenha percebido, chegado a Não. perceber, ou assim, de chamar assim como, então, quem sabe, esse movimento ali, como é que você fez quando você encadenou a via? Pronto, acabou. Sabe, o cara tá ali se achando, daí ele olha assim, tipo, pronto, já era. Sabe? Pronto, é só assim para falar, não vai funcionar isso aqui. Uhum. Aqui, meu, não vai dar certo. Porque eu não Então, deixo mas passar PG, fácil. Sim. mas só voltando, daquele sonho que você teve, o que se realizou na 90? Porque eu tenho certeza, porque que alguma coisa tem. E eu acho que isso é bacana, porque o que tá lá é resultado de um sonho. Você ficou doente, não é? Aí Sim. você apostou tudo naquilo que você achava que tinha que ser, não é? Postei tudo, sim. Eu acho que não sobrou nada ali. Eu acho que, tipo, eu nunca fui de. Acho que ali, posso dizer, acho que é um. Primeiro, 90 ela é mais parecida. Eu acho que é sei lá, tipo um circo, vai. Assim, eu sou vegano, né? Então, tipo, eu sou meio contra circo, mas, tipo, sabe, no sentido de que, tipo, na hora de montar o negócio, tá todo mundo lá carregando, fazendo não sei o quê, terminou de montar, vai ter o show, tá todo mundo de banho tomado, barba feita, e fazendo ali, são um monte de artista apresentando. Mas, tipo assim, não tem o serviçal que vai fazer para você. Ali a gente tem essa, e eu acho que tem isso, a gente traz também da arte marcial, nessa coisa do cara
eles que trabalham comigo ali, meu, tá todo mundo pronto para fazer qualquer coisa, porque eles veem que se eu tiver lá na 90 até hoje, sabe? Se tiver que limpar o banheiro, eu vou limpar o banheiro, sabe? Tipo, não tem trabalho, não tem muita diferença ali. E eles são assim, e a gente tem essa relação. Então, isso para mim é uma coisa que meio que eu percebo que não é assim em outros lugares, vamos dizer assim, na maior parte dos lugares. Acho que essa relação que a gente tem ali dentro, entre o staff e entre as pessoas que estão ali dentro, eu acho que não existe, não paira no ar a possibilidade de que alguém que está frequentando ali pode chegar e desrespeitar o sujeito que está no balcão. Eu acho que eu acho que fica bem claro assim de que é um lugar que você tem que entrar com um certo respeito, assim, elevar teu nível de respeito para o máximo possível, porque ali eles se respeitam, né? Eu acho que principalmente. Então, não sei, isso é uma coisa. Sei lá, são várias coisas que realmente me deixam realizados assim por ter a 90. Acho que em N fatores, acho que o fato de eu levar meus filhos lá e fazer o que eu chamo de guarda compartilhada ali, né? Porque eles têm tio para tudo quanto é lado e eu sei que todo mundo vai ajudar a balizar a educação deles e tal. Eu acho que isso, pô, sei lá, que são poucos lugares que você pode pegar e levar teus filhos, sabe, para primeiro teus funcionários, porque eles são é meio staff, mas assim, tipo, né, 13º, não sei o que, funcionário também. E sabe, você ter essa certeza de que ali é um ambiente que existe esse respeito, né, entre a gente. Então, isso que a gente fala, né, eles se referem como família 90 graus, assim. E o que eu costumo dizer, como família até que a gente briga pouco, sabe? Vira e mexe tem sabe, um fala uma merda, o outro fala não sei o quê. E, tipo, o fato de eu ser o dono não me exime de ouvir coisa ali. E eles podem falar as coisas para mim e, tipo, eu não vou eu não dou carteirada, sabe? Então, eu acho que eu fico muito grato, assim, que a gente, quando tem alguma coisa que, sabe, não tá, como se diz hoje, tem um ruído, né? Entre a gente meio que vai se resolvendo ali. Então, acho que isso também é uma coisa que eu tenho um certo orgulho, assim, no sentido da organização. Eu sempre fui um cara muito, apesar de eu ter estudado economia, eu sempre fui ligado 100% na coisa da psicologia. E era um cara meio fanático por análise transacional, que é esse negócio das relações entre as pessoas dentro de empresa, assim. Mas não por conta da empresa em si, mas por conta da coisa hierárquica, né? E eu acho, modéstia à parte, que eu acho que eu consegui construir um tipo de relação muito particular que quem frequenta acaba se beneficiando por isso. Então acho que eu tenho um orgulho assim nesse sentido. Apesar de ser um nó cego para negócio, eu acho que tipo se eu pudesse me demitir, eu me demitiria assim da. Eu espero que depois da pandemia eu possa botar em prática uma ou outra coisa que eu estou aprendendo agora com umas amigas que estão me ajudando. Mas eu acho que nessa coisa dessa relação, eu acho que a gente foi bem sucedido, assim. Acho que tem um clima que quem frequenta, eu acho que percebe. Espero, né?
pelo menos, né? Mas eu sei, eu acho que tem tanta coisa que eu não sei se responder. Tô tentando te responder aqui. Acho que Não, eu tô me sentindo é, respondida, pô. ah, E assim, é engraçado, a atmosfera na 90 é completamente diferente na CP do que na CP. Quer dizer, pode ser uma coisa sim. de identificação, não sei, mas na 90 eu tô super à vontade em casa, Uhum. enquanto que na CP, não é sempre que eu vou, até por uma questão de proximidade, enfim, mas não sei, eu sinto que a 90 é mais minha casa mesmo. Eu gosto de ficar lá, mesmo fazendo coisas bem básicas, mas eu me divirto muito, sozinha ou acompanhada. Tá E vendo? Deixa eu te cortar e ir pro ponto que eu tô hoje. manda ver. Você vê como a gente se desculpa por não fazer o boulder, highlight do não sei o quê. Ou, você percebe como esse é um saco? Porque por que que você tem que sabe, você percebe onde, porque é um negócio que me irrita assim de um jeito que você não faz ideia. O que que faz você menos escaladora do que o cretino que destruiu todos os tendões da mão dele, sabe? Porque meu, é um negócio assim, meu. Eu, quando eu dou aula, parte da minha diversão é fazer esse escudo, assim. O cara chega para falar, porque às vezes, quando eu não estou dando aula para o cara que é do alto rendimento, são pessoas que estão, né, trabalhando ali em cima do negócio, tentando se desenvolver e tal. Aí eu percebo que o cara, tipo, puta, dá aquela olhada assim, de tipo, puta, vem, que eu tô louco para te dar uma resposta, sabe? E daí, tipo, o cara já sai, vai procurar a turma dele. Então, eu acho isso terrível, sabe? Porque quem disse que a relação é mensurável, assim, quanto que quem é mais escalador? Meu, eu conheci gente, não, nem falando da escalada, assim, cara, tem pessoas que, meu, assim, tipo, detestam o treco, sabe? E conseguiram feitos incríveis na escalada, mas detestam o negócio, não tem, tipo, o negócio não tem reflexo nenhum na vida dele, sabe? O fato dele ter conseguido fazer não fez dele uma pessoa com um caráter melhor, sabe? Então, sei lá, sabe? Eu acho que eu tô nessa hoje, assim, essa coisa de eu ter chamado os caras para conversar aí, nesse negócio da 90, tem esse aspecto, assim, de tentar, tipo, falar, meu, se a gente é escalador, por quê? Que, por que se eu não... Por que eu me pergunto, às vezes eu devolvo a pergunta e falo, por que você me considera escalador? Você que via que, ou o que, sabe, e o outro cara você acha que escala mais, ou, sei lá, realmente estou nessa briga, assim, se meio de dar um basta para esse treco, assim, sabe, a palavra eu não posso usar, mas saber dessa, porque senão vai entregar a minha posição política, mas dar um basta nessa coisa de, sabe, só o mais forte, o mais em forma, sabe, o mais, isso a gente só vai aceitar esse cara, porque senão não vai ser escalador. E eu não tô, sabe, muito longe disso, eu não tô falando, escala qualquer coisa que tá bom. Não, eu gosto, eu acho que a gente melhorar é uma coisa é, saudável de buscar. Não estou falando para se acomodar, mas eu só dizendo que assim, às vezes
a escala dela tem uma função na tua vida que não exige que você precise escalar o grau tal, e eu acho que você escalar, continuar sempre escalando no mesmo grau também não significa que você andou para trás, porque, sabe, o corpo da gente vai perdendo um pouco e assim, a tendência é que você escale menos. Mas eu acho que como a gente se relaciona com a escalada, sabe, fica muito ruim, assim, de a gente ter que ter essa necessidade de justificar. Então, sei lá, acho que hoje eu tô nessa. Hoje não, né? Desde o começo ali da 90 eu tava um pouco nisso, por conta de ter entrado pela porta dos fundos na escalada, porque a espeleologia era tipo, não era um negócio assim, tipo, realmente, né, diferente do cara tá com casaco de duvet branco e a gente tá com macacão de frentista, né? Tem esse, então, mas é isso. Eu acho que quando eu ouço você falar isso, me dá me dá um desespero, sabe? Porque é Não. que nem esse colega meu falou sério. Ele não Hum, gosta de escalar em rocha, ele hum, gosta de escalar no 90 por causa do ambiente da 90. hum, E porque quando ele foi escalar em rocha, ele viu o lado podre da escalada, no sentido de que não existia porque tudo bem, a 90 tem essa característica de ser um ambiente meio fora da realidade. Então tem essa coisa que eu sempre cito da travessia. Aí quando ele foi escalar fora, não tinha esse órgão regulador, né? Vamos dizer assim. Então o cara passou por cima dele e falou: Meu, que cambada de babaca, meu, detestei. Vou escalar. Foi isso que o cara me falou. Eu vou escalar, meu, eu gosto demais de escalar e os caras me tratam como se eu não fosse escalador. hum. Eu falei, pô, sei lá, como não escalador? O que é ser escalador? Sabe? Então acho que é difícil, assim. E, e como eu falei no começo ali, eu acho que antes era assim, se você não escala alta montanha, você não é escalador. Você faz o que? Parede? Você, que isso? Você, escalada né? E daí o negócio vai indo. Como eu sou um cara que eu comecei já meio anacrônico, assim, eu já comecei pelo boulder, porque eu vim da yoga, se for pensar, tipo, yoga é um movimento só, né? É o barato de você achar um equilíbrio e se encontrar dentro daquele negócio esquisito, né? Que é para ser, não é para ser esquisito, desculpa a simplificação, assim, mas eu sei falar sério também, mas eu não tô afim agora. Eu acho que é dentro do treco esquisito. E você se encontrar lá. Você criar uma situação estranha que você seja obrigado a se encontrar dentro daquela situação. Quase como se você entrasse num lugar, botasse um fone de ouvido, cheio de um monte de música tocando ao mesmo tempo, e você conseguir fechar os olhos ali e conseguir pensar numa outra coisa que não aquilo. Então, acho que tem essa característica escalada. E, principalmente para mim, a minha relação passou muito pelo boulder. Desde o começo, quando não tinha... Boulder não era nada. Tipo, nada. De falar que 30 anos atrás não existe, não tinha isso. Né? Assim, tipo, era absolutamente inútil. E com o passar do tempo, ficou cada vez mais importante para mim essa tentativa de solucionar, conseguir me equilibrar dentro daquela situação inóspita, assim. Mas não pelo lado esportivo. Não passava pelo lado esportivo. É pelo tentar descobrir como controlar minha cabeça para ela mandar fazer aquela força daquele jeito. Mas não passava nem nunca passou pelo lado esportivo. Eu até errei, eu acho,
e não condicionar meu corpo para isso. Mas foi deliberado. Foi assim, eu queria usar o meu corpo como exemplo para poder realmente falar para vocês hoje, falar, eu não faço barra, eu não faço flexão, nem faço abdominal. Isso é verdade. Isso me custou algumas coisas também. Porque se eu tivesse feito isso, isso também teria me ajudado. Em termos de postura, algumas coisas na lombar, sabia? Um monte de coisas que eu poderia ter feito se eu não tivesse sido tão teimoso. Porque tem essa tendência a ser... Eu sou uma junção não, a soma de persistência com teimosia. Tipo, eu botei na cabeça que eu ia fazer isso para poder mostrar que, tá vendo? Não é imperativo que você fique pendurado no campus para ter dedo forte. Eu nunca fiz campo. Daí a hora que junta ali para ver quem, sabe, quem realmente segura na garra pequena, sabe? Eu queria esse tipo de aproveitar esse, sei lá, usar de exemplo. Se eu tivesse mais preocupado com a minha escalada, talvez eu tivesse feito mais coisa. Eu acho que teria sido útil. Então, não é que eu acho que esse é o único jeito de fazer. Aliás, eu acho que esse não é o melhor jeito de fazer, para ser bem sincero. Eu acho que se você condicionar teu corpo, senão você vai ter... eu joguei tênis durante muito tempo também. Então, eu tenho o Guga como referência, apesar de eu já ter parado muito antes dessa época. Mas você pega o Guga, por exemplo, para quem lembra. Ele destruiu o corpo dele por conta de não ser tão bem, ser extremamente técnico e saber como fazer o negócio, e saber aplicar e ter destruído o corpo dele por conta disso, por conta do corpo não estar preparado para aquela demanda neural. Então, eu acho que precisa ser sim feito hoje. Então, eu vejo os meninos começando a escalar tal, a minha sugestão de que eles façam um trabalho complementar físico, ela vem bem antes do que ela vinha décadas atrás. Eu acho que é válido o cara fazer isso antes do que eu sugeria tempos atrás. Então, por conta disso, por conta de poder adaptar o corpo melhor, fazer um trabalho compensatório, esse tipo de coisa. Mas, tipo, esse é um assunto que realmente é um assunto que eu não gosto de entrar, assim, da parte física. Para mim, eu acho que tem, teoricamente, essa é a hora que eu precisaria de um advogado, teoricamente, um preparador físico deveria saber fazer isso. Não é isso que eu vejo a maior parte das vezes. Eu vejo alguns sabendo fazer isso. Eu acho, sim, que é um esporte novo e talvez o pessoal vá aprender com o tempo aí. Mas não é isso que eu vejo, assim. Então, tipo, eu fico meio ali, às vezes, olhando para... Podia evitar esse tipo de coisa. Mas, sei lá, é isso. Eu acho que, desculpa te cortar, mas a gente é escalador e ponto, sabe? Ponto, sabe? Se eu escalo, o que a escalada representa para mim, interessa para mim, né? É difícil de falar que a escalada é mais escalada, sabe? Porque eu, sei lá, eu monto via. Quem diz que eu sou mais escalador porque eu escalo num grau mais alto? Sei lá, sabe? É muito... Cada um de vocês aqui, putz, tem uma relação completamente diferente da escalada, sabe? Tipo, eu, eu olho isso tudo, né? Então, sei lá, é difícil dizer. É que é difícil, não, é fácil, né? De você apontar o dedo para o outro e falar, eu escalo mais, eu me relaciono melhor. Acho que é difícil mesmo você não julgar, né? No fim. Mas sei lá, acho que é isso para mim. Acho que
Realmente, eu Obrigada, acho que... obrigada, PG. Só aproveitando, a Mayra levantou a mão, você vai querer perguntar alguma coisa, Mayra? Eu vou romper com a barreira da timidez. Também vou tentar não me alongar muito, porque eu não gosto de falar tanto. Mas obrigada, viu, Paulo, por essa conversa. Eu acho muito bacana assim, as coisas que você traz. Todos esses aspectos de reflexão até para a vida, né? Na formação do caráter da pessoa, as atitudes que ela toma perante a vida. Eu acho super bacana isso. E trazendo um pouco dessas 1000 jornadas que você percorreu aí na sua vida, e também com o que você aplica no seu dojo, né, com a sua família 90 graus, a gente sabe que não é uma coisa muito recente, que você saiu da sua caverna acústica como músico e acabou assumindo o seu talento em público. Então eu queria saber de você qual que é a matemática em comum? Qual que é para você a matemática em comum entre a música, o silêncio e a escalada? Olha só que pergunta, hein? Ixi, Maria. Gostou, né? Bom, é que vocês não conseguem ver agora aqui, peraí. O primeiro. Calma aí. Show, hein? Bom. Pode tocar pra gente. Você viu que eu saí sim, né? Na resposta. Acho que o elo comum é a matemática, se você quer saber. Acho que, primeiro, né? Acho que ter saído para o mundo como músico, né? Talvez. Eu não sei se foi hoje foi para o ar a segunda conversa que eu tive com o André, né? Eu acho que eu sei lá, eu que falei, isso está sendo um momento terapêutico assim para lembrar de várias coisas. Acho que um momento chocante para mim, porque assim, eu era guitarrista quando eu comecei a escalar. E sempre fui muito melhor guitarrista do que escalador. Quando eu descobri que eu era melhor escalador do que guitarrista, eu entrei em choque. Eu falei, puta, não é possível. Porque assim, ó, o que acontece? Tem que sempre ir lá onde as coisas começam, a gente... muitas vezes a gente é o que como a gente começou, né? Então, eu acho que eu vou derivar um pouco para variar, né? Eu vou devagar aqui. Do grupo que eu comecei a escalar, eu era o pior deles. Tipo, pior mesmo. Então tinha o meu irmão que escalava e mais 2 amigos. E eles escalavam muito mais. O meu irmão escalava 200 vezes mais do que eu. Ele era mais novo. E eu ficava olhando aquele treco, assim, eu falei, putz, eu olhava e falei, não consigo entender. Não sei. Eu lembro da gente fazendo um boulder e eu olhando, eu subi no bloco, aí eu olhava onde o cara colocava a mão, daí eu olhava no pé, falei, mas isso não dá certo. Tipo, eu olhava, mas não, tipo, falava, meu, tudo bem, ele fez, mas não dá certo. Como é que... Porque eu acho que eu tinha tendência a ser muito duro. Vamos lá fazer uma terapia em grupo aqui. Eu tenho a tendência a ser muito rígido, assim, tanto que eu sou muito pouco flexível fisicamente. Quer dizer, eu tenho a única flexibilidade que eu preciso, eu tenho, mas a maior parte das coisas eu sou muito duro, assim. E o que eu esperava da escalada, e eu acho que a escalada me ajudou muito,
na vida é de conseguir fluir através dos problemas. Então eu sou virginiano, né? Típico assim. Então eu precisava de tudo muito bem explicado. Muito, putz, para poder fazer negócio, tipo, só ficar muito claro exatamente como que era, por que que era, e sabe, daí nessa primeira parte da minha vida, porque eu comecei a escalar com já adulto, não sei se dá para dizer, porque eu acho que ainda faltam uns anos para virar adulto mesmo, assim, mas eu acho que nessa pré-adolescência, assim, com 20 e poucos anos, eu trancava o treco. E por que que eu não conseguia entender a escalada? Porque ela precisa desse movimento. Ela precisa dessa transição para fazer o treco acontecer. Ela precisa que você acredite, vou falar tipo coach, né? Que você acredite no futuro, que você acredite que vale a pena você sair dessa situação confortável que você está e se colocar numa outra situação que você, na verdade, você pode prever, mas você não tem certeza de como que ela é. E isso foi muito positivo para mim. Por isso que eu ficava tentando entender como é que eles faziam e não conseguia entender porque naquele momento eu não conseguia entender por que que alguém sairia daquela situação que estava boa, confortável, tudo encaixado, e ia tomar a atitude de fazer um movimento sim, no vácuo, né, para mim. E aí eu fui entendendo e tive que teorizar. Não que eu não sou, eu acho, né? Agora eu tô falando assim, eu acho que eu não sou muito nerd. Apesar da maior parte dos meus amigos serem, talvez eu seja, não sei agora. Agora eu não sei. Mas assim, eu não sou muito de ficar só teorizando. Mas eu tive que teorizar isso, entender isso emocionalmente, como é que acontecia. E para eu conseguir me soltar nisso, eu precisei teorizar na parte vetorial assim da coisa. E aí é que eu acho o seguinte. Eu acho que para você ser um bom professor, você tem que ter tido dificuldade no começo. Você tem que ter. Quando você nasce com aquela habilidade, é um pouco mais difícil de você conseguir explicar por que que aquilo, por que você faz aquilo. Porque, sei lá, pegava, sei lá, um escalador, sabe, nasceu com o talento ali, ele meio que não sabe por que que ele faz aquilo. Ele já meio que já nasceu com aquele negócio por N motivos. O negócio aconteceu ali na mão dele, ele não sabe como que a coisa aconteceu. Para mim, eu tive do outro lado. Eu não conseguia entender como é que o treco acontecia, daí tive grandes escaladores à minha volta para poder olhar e ver como é que eles estavam fazendo. E daí comecei a colocar em prática e aceitei que a coisa é assim, que você tem que se deixar levar, acreditar que a coisa pode acontecer, mesmo que você não consiga entender como é que ela vai acontecer. Um misto de fé com capacidade analítica assim extrema. Então acho que foi meio que isso que a escalada trouxe para mim. Eu consegui fluir através dos problemas de uma forma muito mais dinâmica, vamos dizer assim. Por isso que quando fui criticado aí por esse amigo meu, falou, é moderna, eu falei, puta, nossa, eu não podia estar mais errado, sabe? Eu acho fantástico. Só acho que ela, né, tem o seu lugar. Então, aí, voltando na tua pergunta, de repente eu me percebi melhor escalador do que músico. Daí eu falei, putz, nossa, foi traumatizante, assim, primeiro. Daí eu descobri que, na verdade,
eu sou um músico fraco, como um escalador, sabe? O que eu estou brigando aqui por conta da escalada e falar, pô, sabe, meu, se você escala 5º grau, você é escalador? Talvez eu esteja fazendo no lado de lá, né? No lado de lá, assim, eu acho que eu sou um excelente músico, para ser bem sincero, como músico, mas assim, na hora de tocar, eu tenho diversas dificuldades, sabe? Limitações, sabe? Que, pô, eu toco, sei lá, para quem conhece o João, que é um cara da 90, o cara, meu, tem 20 anos, podia ser meu filho, sabe? Um moleque, mas toca assim absurdo. Tecnicamente, é um exagero. Mas eu sei, e ele sabe que eu sou melhor músico que ele. No sentido de ter me mergulhado de cabeça no treco. E melhor músico, a palavra não é isso. Mas eu tenho um conhecimento mais profundo ali do que significa aquilo, que é essa relação com emocional com o treco, porque a música é para teoricamente ser também para isso. Então, eu acho que eu trouxe esse conhecimento, eu já tinha isso, porque eu tive professores de música assim que foram mestres realmente na minha vida. Meu professor de guitarra era um cara do jazz, ele, meu, se formou em composição e regência em Berkeley e, meu, teve aula com o Joe Pass, sabe? Tipo, para quem conhece, assim. E eu tive aula de cítara com o Alberto Mariscano, que é um outro cara que foi um mestre para mim, formado em filosofia na USP, falava 8 línguas, sabe? Um cara que eu convivia, assim, né? E que moldou a minha personalidade. Agora, tecnicamente, sabe, quantas barras eu consigo fazer no campus da música, eu sou ruim. Assim, mas eu acho que eu sou um bom músico, sabe? Dane-se, eu me considero um músico. E eu acho que é o que, sabe, quem não escala 10º grau, não escala 8º grau da 90, que acho que é isso aí, 10º grau, também é escalador, sabe? E pode ser mais do que o cara, sabe? Como, usando o João e usando eu como exemplo. O João toca 10º grau. Eu toco 6B. Mas eu tenho um envolvimento com a música mais profundo hoje por conta da experiência, né? 55 anos, sei lá, 40, mais de 40 envolvido com o negócio, ele tem 20, né? É mais difícil, com certeza. Eu acho que ele vai chegar no lugar que eu estou muito antes, porque ele tem um envolvimento, é um cara fantástico, assim. E eu fico no pé dele, falo, meu, larga tudo, vai tocar. Mas eu acho que é isso, talvez, sabe, fazendo essa terapia, talvez eu tenha encontrado um fator. Mas agora eu vou fugir do lado psicológico e falar o seguinte. Quando eu tô tocando, quando eu comecei a montar via, eu estava parando de tocar. Então eu precisava botar para fora isso. E as vias vieram para eu fazer isso. Então, para mim, a minha necessidade de me expressar, ela veio por conta quem que fala isso? Acho que chama o Osho, né? Fala que a abstinência é o melhor afrodisíaco. Eu acho que eu parei de tocar e daí tive que colocar isso na escalada. E daí tive que colocar isso na montagem das vias. E eu acho que aí eu tenho algumas não, uma vantagem que eu sou um pouco sinestésico. As sensações se misturam um pouco, assim. Então, o que facilita para mim na hora de ou eu procuro fomentar isso. Então, assim, às vezes o movimento, eu preciso de uma linha para
acho que vocês já escalaram no 90, você deve perceber que cada via ou cada boulder tem uma característica, assim, você sai com uma sensação de que aconteceu, tem alguma coisa que aconteceu ali, ela te passa alguma coisa. Então, isso vem naturalmente da música, né? Porque a música não é um monte de nota tocada assim, uma atrás da outra. Porque senão não forma uma música. Então, nesse sentido, a construção das vias tem essa mesma intenção. O que eu faço é que, como eu tenho um pouco dessa sinestesia, assim, quando o movimento X, ele me dá uma sensação, e eu uso isso, tipo assim, na hora que eu vou fazer o outro movimento que eu quero relacionar com o movimento de trás, eu uso todas as informações que eu tive daquele movimento para poder alinhavar, e às vezes você não enxerga o porquê que eles têm uma unidade, mas às vezes eu faço a unidade através da semelhança do movimento em si, às vezes através da sensação que o movimento causa. Porque, assim, são coisas diferentes. Às vezes é porque são a sequência de reglete com o pé alto, sei lá, o reglete com o pé sempre alto e ruim, né? Mas, sei lá. Mas existe uma coisa que faz essa linha de... E às vezes, se você consegue se relacionar, consegue interpretar aquela sequência de movimentos, aquela situação que você está, e você tem uma visão ampla daquilo, né? Ali você consegue, às vezes, criar o inusitado, sem criar uma coisa dodecafônica no sentido ruim, assim, no sentido, tipo, sabe, ele estava acontecendo, de repente estava fazendo, a via era assim, não sei o que, e daí mudou completamente. Sabe, não é isso que eu faço. Eu tento achar uma linha, mesmo que tênue, para criar uma coisa inusitada. Tem o conhecimento da música, de você ir criando uma expectativa, e daí você não resolve. Daí você vai para outro lugar e resolve em outro lugar, sabe? Tem esse conhecimento, vamos dizer, meio técnico, mas sempre existe esse lado que talvez, não sei se é essa exatamente a pergunta, mas eu junto nesse aspecto aí.